Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Bom dia, ou boa tarde, ou boa noite, conforme a hora que cada um de nós fizer esta pequena meditação. Fazemos-la a partir da Igreja de Nossa Senhora de Fátima, na cidade de Kingston, no Ontário, Canadá. E somos uma igreja que foi criada a partir do sonho, da vontade, da união, do trabalho, do sacrifício e, sobretudo, do testemunho da fé dos imigrantes católicos de língua portuguesa, assim como tantas igrejas construídas, edificadas um pouco no mundo da imigração, para onde emigraram os imigrantes portugueses. Hoje celebramos na igreja São Pedro Crisólogo. Reinais no mundo inteiro, Jesus, ó Sol divino, deixamos nossos leitos cantando este hino. Da noite na quietude do sono levantamos, mostrando as nossas chagas, remédio suplicamos. Ó quanto mal fizemos, por Lucifer levados, que a glória da manhã apague esses pecados. E assim o vosso povo, por vós iluminado, jamais venha a tombar nos laços do malvado. A glória seja ao Pai, ao Filho, seu também, ao Espírito igualmente, agora e sempre. Amém. Do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus, capítulo 13, versículos 54 e 58. Naquele tempo, Jesus foi à sua terra e começou a ensinar os que estavam na sinagoga, de tal modo que ficavam admirados e diziam: de onde lhe vem esta sabedoria e este poder de fazer milagres? Não é ele o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria e os seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E as suas irmãs não vivem entre nós? De onde lhe vem tudo isto? E estavam escandalizados com ele. Mas Jesus disse-lhes: um profeta só é desprezado na sua terra e em sua casa. E por causa da falta de fé daquela gente, Jesus não fez ali muitos milagres. Palavra da salvação. Então, neste dia, o Evangelho desta sexta-feira, dia de São Pedro Crisólogo, dá-nos este testemunho da ida de Jesus à sua terra. O santo dia nasceu em Imola, na Itália, no ano 380, portanto no século IV. Ele aproveitou a sua vida gastando-se totalmente pelo Evangelho, a ponto de ser reconhecido pela Igreja como doutor da Igreja. Isso aconteceu no ano 1729 pelo Papa Bento XIII. Seus pais eram cristãos,
foi educado na fé e cedo ordenado diácono. São Pedro Crisólogo tinha este nome por ter-se destacado principalmente pelo dom da pregação. Crisólogo significa o homem da palavra de ouro. Este cognome foi-lhe dado a partir do século IX. Diante da morte do bispo de Ravenna, o escolhido para substituí-lo foi Pedro, que neste tempo vivia num convento onde queria oferecer-se como vítima no silêncio. Mas os planos do Senhor fizeram dele bispo. No ano 433 tornou-se o primeiro bispo ocidental a ocupar esta diocese, sendo consagrado pessoalmente pelo Papa Sisto XIII. Pastor prudente e zeloso da Igreja, usou do dom da pregação como instrumento do Espírito para a conversão de pagãos, hereges e cristãos indiferentes na vivência da própria fé. Palavras de ouro. Foi assim que São Pedro Crisólogo ficou conhecido na história. O bispo Pedro Ravenna, por meio dos seus sermões, fez um trabalho tão incrível na conversão de pagãos, hereges, bem como trazia de volta à fé os cristãos afastados, que suas palavras eram chamadas palavras de ouro. Assim ficou conhecido desde o século IX como aquele que tem palavras de ouro, ou crisólogo. Neste dia 30 de julho, dia de São Pedro Crisólogo, façamos também das palavras um meio para engrandecer a fé. Uma das frases de São Pedro Crisólogo: o amor ignora as leis, não tem regra, desconhece medida. O amor não desiste perante o impossível, não desanima diante das dificuldades. Então, neste dia, saibamos fazer todas as coisas por amor. Dos sermões de São Pedro Crisólogo, bispo, no século V, portanto nasceu em 380 e grande parte da sua vida já foi nos anos 400, portanto no século V. E São Pedro Crisólogo fala do mistério da encarnação. Quando a Virgem concebe, Virgem dá à luz e permanece virgem. Isto não entra na ordem da natureza, mas dos sinais divinos. Não é segundo a razão humana, mas conforme o poder de Deus. É o Criador que atua, não a natureza humana. Não é o caso comum, mas único. É obra divina e não humana. O nascimento de Cristo não foi consequência necessária da natureza, mas do poder de Deus. Foi o mistério da piedade, a redenção da humanidade. Aquele que sem nascer fez o homem do barro intacto, fez-se homem nascendo de um corpo também intacto. A mão não se dignou tornar o barro para formar o nosso corpo, também se dignou tomar a nossa carne para nos salvar. Por isso, o facto de o Criador estar na sua criatura e de Deus habitar em carne humana é uma honra para a criatura e não uma afronta para o Criador.
Dizia São Pedro Crisólogo: quem não admira a grandeza de Maria não sabe quanto Deus é grande. E o mistério que São Pedro contempla, São Pedro Crisólogo contempla neste pequeno trecho da encarnação de Jesus, o mistério da encarnação, que será sempre um mistério para os homens. E continua São Pedro Crisólogo: ó homem, por que te consideras tão vil, tu que és tão precioso para Deus? Porque é que, sendo tu tão honrado por Deus, tanto desonras a ti mesmo? Porque perguntas de que é que foste feito e não queres saber por que foste feito? Porventura todo este mundo que vês não foi feito para ser tua morada? Diz já São Pedro Crisólogo que as pessoas preocupam-se muito com as matérias, com os aspectos materiais, e perguntam-nos: por que é que tu te interrogas? Porque é que tu te interrogas do que foste feito e não queres saber para que foste feito? E diz São Pedro Crisólogo: para ti foi criada a luz que dissipa as trevas que te circundam. Para ti foi regulada a sucessão dos dias e das noites. Para ti foi iluminado o céu com o variado fulgor do sol, da lua e das estrelas. Para ti foi ornamentada a terra com flores, bosques e frutos. Para ti foi criada a admirável multidão dos seres vivos que habitam nos ares, nos campos e nas águas, a fim de que uma triste solidão te não ensombrasse a alegria do mundo recém-criado. Mas o teu Criador pensou no modo de aumentar ainda mais a tua glória. Gravou em ti a sua própria imagem, para que houvesse na terra uma imagem visível do Criador invisível, e colocou-te como seu representante sobre as coisas terrenas, para que um domínio tão vasto como é o mundo não ficasse privado de um vicário do seu Senhor. Portanto, diz São Pedro Crisólogo, não nos questionemos da matéria de que fomos feitos, daquilo que somos constituídos, mas porque é que Deus nos criou. E ele enumera então estas tão belas razões. Diz São Pedro Crisólogo: os magos estão admirantes diante do que veem, o céu sobre a terra e a terra no céu, o homem em Deus e Deus no homem. Veem contido num corpo pequenino quem não pode ser contido por todo o mundo. Outra frase de São Pedro Crisólogo: Deus não quer a morte, mas a fé.
Ele não tem sede do teu sangue, mas do teu sacrifício. Não se aplaca com a morte violenta, mas com a vontade generosa. O nome hebreu de Maria se traduz por Domina em latim. O anjo lhe dá, portanto, o título de Senhora. Todas estas frases de São Pedro Crisólogo fazem parte da sua meditação, da sua reflexão, que ele nos transmitiu com tanto amor e carinho. Quem não admira a grandeza de Maria, não sabe quanto Deus é grande. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Diz São Pedro Crisólogo: nós te exortamos, irmão honorável, a que te submetas ao que foi escrito pelo bem-aventurado Papa de Roma, porque São Pedro, que vive e preside na cátedra, dá a verdade de fé aos que a procuram. Quanto a nós, afeiçoados pelo que somos pela paz e pela fé, não podemos interpretar as causas da fé sem o consentimento do Bispo de Roma. Isto dizia São Pedro Crisólogo já no século IV. Louvemos-nos pelo seu testemunho. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. A todos um santo dia. São Pedro Crisólogo nos ensina a termos palavras de ouro, palavras que animam, palavras que edificam, palavras que apontam o caminho para o futuro, para a eternidade. Amém. Todos um santo dia.